Aqui no ETIG, nós estamos constantemente preocupados com a evolução das técnicas que nós oferecemos, do suporte que nós queremos dar para que você tenha excelentes resultados em qualquer que seja o tratamento que você fizer aqui com a gente. Na questão do emagrecimento, nas massagens, questões estéticas e também agora estamos pegando muito forte na questão da saúde. É isso mesmo. Temos agora novos parceiros, novos profissionais com expertises excelentes, técnicas excelentes para que você consiga alcançar a saúde que você tanto deseja. E aqui eu quero mostrar para você um bate-papo muito legal que eu tive com uma das nossas parceiras, a terapeuta Dani Pérez, onde nós falamos sobre a análise de biorressonância ou terapia vibracional. Você sabe para que serve uma análise de biorressonância? Pois é, acompanhe essa conversa que você vai ver os diversos benefícios. Afinal, as doenças elas surgem por conta das nossas emoções. E nessa análise você pode descobrir qual é a emoção que está causando uma doença física, quais são os alimentos que estão sendo tóxicos para você, quais os alimentos que não permitem que você emagreça e muito mais. Espero que você goste aí desse nosso bate-papo. Ressonância. Por que eu vou falar sobre a bio? Porque não tem terapeuta qualificado no mercado que faz aquela análise que eu fiz. Não tem, Igor. Entende? Não tem. Então, por que não vou usar isso? As minhas próprias experiências com a B12 agora, eu acabei... A Iris. Não emagreço, não emagreço, não emagreço, não emagreço. Sabe quanto tá a B12 dela, Igor? 146. Falei para ela, Fia, repõe agora, você vai ver se você não vai emagrecer. O ideal é 800, a dela tá 140. Igor, olha, ó como eu já desinchei, ó. 2 semanas de reposição, Igor. A bio é assim, ó. A bio mostra para mim que tá funcionando o meu corpo. Então, a B12 que eu tinha no corpo, por menor que fosse, ela estava cumprindo o papel dela. Meia boca, mas estava cumprindo. Então, na bio, deu que estava ok. Só que quando eu faço a dosagem no sangue, o que eu descubro? Eu descubro que alguns sintomas é porque eu estou usando pouco. Eu estou usando, mas eu estou usando pouco. Eu tinha que ter mais disponível para usar, entendeu? Então, eu estou usando, mas eu não estou usando o suficiente. Então, a função dela tá ok, mas eu não tenho disponível, entendeu? Então vamos lá, explica para mim o que é essa, qual que é a função da B12? Quando você fala que não está usando, que você tem, mas não está A usando o que função deveria da estar usando. B12, a B12 ela tem várias funções, mas a função maior dela é na parte neurológica. Então, por exemplo, quando você não tem, você tem falta de memória, falta de coordenação, procrastinação, tristeza, queda de cabelo, todo o baixo, o down, se dá por conta da falta de B12, entendeu? E ela tá ligada diretamente no sangue. Então, mulheres perdem mais porque perdem sangue todo mês e acaba não repondo, nem na alimentação e nem em suplementação. Isso ao longo da vida dá uma queda muito brusca. Então, no meu caso, foram 10 anos no mínimo, para chegar nesse nível. Então, nesses 10 anos, eu tive hemorragia intestinal, eu tive menstruação hemorrágica e nunca repôs. Só que o laboratório me dá uma base de interpretação que o mínimo é 120. Então, com 180, que é o meu caso, eu tô dentro, mas não tô, entendeu? A minha mãe tá com 346, ela tem os mesmos sintomas que eu, a perna dela é desse tamanho, formiga. Formigamento na perna é falta de B12, na maioria das vezes, entendeu? Então, isso foi uma experiência minha, que foi interessante, porque eu lembrei daquilo que você falou sobre interpretar exames, de você ter uma noção de como interpretar exames. Então, nesse sentido, por quê? Porque a gente olha lá, tô dentro do mínimo da B12, mas não, o ideal é no mínimo 300, mesmo com 300 você já pode, abaixo de 600 você tem sintoma. E acima de 600 os sintomas vão desaparecendo. O ideal é você ter 800 até 900. E aí não existe uma superdosagem. Por quê? Porque eu posso
fazer uma suplementação, cheguei em 1000, eu dou uma paradinha para dar uma baixadinha, então eu posso fazer esse controle. E mesmo que num idoso, por exemplo, onde ele toma para dor a B12, eu posso ter uma superdosagem sem ter malefício para o meu corpo, porque é uma vitamina hidrossolúvel. Então, ela é uma vitamina que se perde na água, que se dilui em água. Então, mesmo que eu tenha uma alta dosagem, na hora que eu parar de suplementar, essa dosagem cai, entendeu? Então, eu não tenho a hipervitaminose, que é o problema que a gente encontra na suplementação inadequada, né? Então, já é diferente de uma vitamina C, por exemplo, que quando eu tenho hipervitaminose, eu posso ter um cálculo renal. Então, ela passa pelo rim, ela é filtrada pelo rim, e aí eu tenho uma sobrecarga de rim, eu posso desenvolver um cálculo renal como forma de defesa, né? Então, isso é um problema. Mas na B12 eu não tenho esse problema, porque ela circula no sangue. Então, eu não tenho esse problema de hipervitaminose. No ortomolecular, a gente vê funcionamento. Então, eu estou funcionando? Beleza. Eu não estou funcionando? Eu tenho molécula parada? Vamos fazer isso funcionar. Isso é o ortomolecular. Agora, quando a gente está falando de nutrição e ortomolecular, eu juntei duas coisas que me trazem sintomas no integrativo. Então, eu posso, por exemplo, hoje pedir para uma cliente minha ir num laboratório com o meu pedido de B12, vitamina D, que são vitaminas que baixam também com a inflamação do COVID, e aí eu olhar essa dosagem e suplementar a minha cliente com os sintomas antes de ter uma baixa dosagem clínica laboratorial, que aí seria o que todo médico veria, né? Todo médico veria isso. Para um médico interpretar melhor o exame, ele tem que ter essa malícia de interpretação, que é o que o hemato fez no meu caso, né? Eu estou dentro do laboratorial, mas não estou dentro do que seria o recomendável para a saúde, o saudável, né? Então, bate aquela discussão de exame. Eu estou dentro de uma margem comparado à saúde ou comparado à doença? Na margem do laboratório, eu estou comparado à doença. Eu teria que estar morrendo para estar abaixo da margem que ele falou. Mas olha quanto tempo eu tenho sintomas. Entendeu? Se você soubesse o quanto eu estou urinando, e ó, quanto tempo eu reclamo para você que eu não estou urinando direito. Entendeu? E aí o meu rim está intoxicado com ureia e creatinina, afeta meus medos. Entende? Então, por que talvez eu tenha agora falado, não, vamos, perdi o medo, vou enfrentar. Então, a gente também tem que olhar, ter esse outro olhar, né? Estou abrindo uma discussão aqui, que de repente você pode até depois pensar e colocar isso. Mas é uma discussão a se fazer, porque olha o meu caso, eu estou falando o meu caso, não estou falando de cliente, né? Então, outro caso muito assim que abriu no meu caso, tô suplementando ferro, né? Por conta da baixa de ferro, até por conta da perda. Mas eu não tô com anemia. Olha que interessante. Eu não tô com anemia. Minha hemoglobina tá 11,5, não é uma anemia. Não é considerada anemia, né? Anemia é abaixo de 10. Então, mas por que eu estou suplementando? Porque a quantidade de ferro está baixa, porque eu usei tudo que eu tinha disponível. Se eu precisar usar e não ter, aí eu entro em anemia. Entendeu? Então, isso tudo gera uma discussão de como você vai olhar a sua saúde. Só que a baixa de ferro, mesmo sem ter anemia, me dá prostração, que é o que a anemia me traz, né? A prostração, uma tristeza, a baixa da função da tireoide, um hipo, né? Não clínico, um hipocelular, que me dá retenção de líquido, que me dá prostração, que me dá uma tristeza. Entende? Ô Dani, então quando você fala assim, a forma da gente olhar a saúde, tendo agora essa informação que você deu de que os exames clínicos são baseados, seria correto falar que são baseados em pessoas talvez doentes? Sim, porque a dosagem laboratorial, ela me dá um nível de dosagem
assim, ó, até aqui você ainda não tá doente, entendeu? Até aqui você não tá doente. Esse aqui não é o nível saudável, é o nível não doente. O nível saudável da B12 seria 900, vai. E abaixo disso eu não tô saudável, abaixo de 600 eu tenho sintoma. Então não é um nível saudável, E aí é entendeu? importante lembrar aquilo que você me falou, dos níveis até chegar à doença física, até chegar ao sintoma físico, o que que acontece antes? Isso, porque os sintomas que eu tenho, você concorda que são sintomas físicos, porém subclínicos? Clinicamente não tenho nada, entende? Então, clinicamente eu não tenho nada. Mas eu tive manifestação física. Mas olha quanto tempo isso se arrasta. E se eu não faço a acupuntura? E se eu não faço, entende? Como que fica a minha saúde? Então eu chego no nível da doença porque eu não cuido quando o meu corpo começa a dar sinal. Quando eu não entendo o que o meu corpo quer dizer para mim. Por isso que infelizmente é comum, a pessoa, ela tá com dor, tá com incômodo, e ela vai no médico e faz exames, e o médico não fala que tá diagnostica nada, né? sim, sim, É sim. interessante o Agora, que está acontecendo agora, que antigamente os médicos, e eu não estou generalizando, lógico que tem as uhum, exceções, muitos médicos estão evoluindo nesse sentido, mas, graças a Deus. mas antigamente, até não muito tempo atrás, os médicos tinham uma rejeição com essa questão do emocional, né? Bom, está Sim, sentindo dor, tem que dar o remédio. Bom. é Aí físico. agora, aí agora que não aparece nada no exame, é emocional. Mas é igual a questão da virose, né? Quando você não sabe o que tem, é virose. Sim, existem muitos vírus, existem muitas bactérias, mas qual vírus? Qual bactéria? O que que eu vou fazer? A maior parte das coisas é tentativa e erro. Haja vista o que aconteceu comigo com a minha pele. Você viu como eu fiquei? Eu tomei 5 tipos de medicamento diferente. Só no sexto, numa especialista, entende? Então, isso é muito triste, porque aí, agora, e contando o meu caso aqui, descobrimos por acaso, porque bateu na ideia dela de fazer o exame de sangue, né? Mas, segundo o hematologista, a vitamina que está faltando, os nutrientes que estão faltando, não são responsáveis pela minha lesão urticária, porém, a minha imunidade baixou, estava no limite ali do funcionamento do corpo, e aí eu tive uma questão emocional mais uma virose. Aí estourou. É como se meu corpo falasse assim: uau, chega! Estourou. O vulcão abriu, saiu tudo para fora. Entendeu? E isso pode estar guardado há quanto tempo dentro de mim? Há quanto tempo que você sabe que eu estou passando por situações de estresse, que eu estou só ali, ó. Então, e aí você vai, porque a situação, porque a maturidade, porque a pandemia, porque você vai, e a situação da vida, e uma hora estourou, legal. E agora eu tive que identificar que era, assim, emocional, mas ele deu uma manifestação física, né? Então, agora eu tenho que me preocupar com isso, porque eu tenho gatilho físico. Legal, olha que louco, né? Mas você tá funcionando. Sim, eu tô funcionando. Eu tô me cuidando, mas tem aí um problema. Tem aí um problema. E aí, olha só, eu fiquei 2 anos vegetariana, né? E aí, do nada, eu comecei a ter vontade de comer carne. Lembra que eu te falei que salivava a minha boca? Baixa de ferro, baixa de B12. E olha isso, Igor. Entende? O corpo da gente, como ele dá sinal, Exatamente. é muito lindo isso. Eu acho isso lindo. Você poder transmitir esse conhecimento que eu estou falando aqui para você, para alguém, e salvar alguém de uma doença, isso é muito lindo, entende? E É hoje, isso que eu Dani, estou disposta a fazer. e hoje essa ferramenta de comunicação que você tem, hoje você coloca aí a biorressonância como um dos pilares principais.
Sim, porque a bio, ela me dá o seu funcionamento. Então, eu sabendo, por exemplo, os sintomas da vitamina B12 e a falta da vitamina B12, eu olhando na bio, eu tendo um diagnóstico que seu corpo está funcionando, então eu consigo fazer uma suplementação com resultado muito rápido, diferente de uma pessoa que não está funcionando, ela já está em falta, ela já está em debilidade, o corpo precisa se estabilizar para depois ele funcionar. Outra coisa que a bio me dá é a resposta do seu corpo que você não está vendo. Então, vamos supor assim, eu pego alguém que está, sei lá, com o estômago doendo, estômago alto, e aí a gente fala de metabolismo lento, mas ela não tem um metabolismo lento, ela está com um sapo parado dentro do estômago, certo? E aí a gente consegue fazer a cliente, né, o paciente chegar a essa consciência do que está fazendo mal para ele, começa a digerir esse sapo. E aí eu ainda sinto o meu estômago alto, eu ainda sinto náusea, mas aí dentro da bio eu consigo ver a evolução do paciente, celularmente. Olha, a sua célula já começou a responder, é só mais um tempinho você vai parar de ter esses sintomas. Olha, aqui para mim já acusou que você está com o seu funcionamento de circulação melhor. Então, continua nisso, faz assim, faz assado. Então, eu consigo ter esses parâmetros de funcionamento corporal. Antes de me dar uma baixa, por exemplo. E principalmente, Igor, nas questões dos grandes órgãos, como o estômago, o intestino, que são muito relacionados, fígado, rim, né? Que são muito relacionados a emoções. Então, esses órgãos, quando você tem uma emoção que está te fazendo mal, ele já tem uma debilidade de funcionamento. E aí eu consigo identificar. Então, antes de ficar físico, exemplo, pulmão. Antes de eu ter uma pneumonia por conta de tristeza, eu já consigo identificar uma debilidade de respiração. E aí a gente associa com uma debilidade de secreção da timo, que é uma glândula, né, que faz parte disso, e aí eu consigo ver o índice de depressão da pessoa, ou seja, da baixa de serotonina, baixa de dopamina, baixa de neurotransmissores. Mas o funcionamento do grande intestino, tá tudo entroncado, a pessoa tá triste, qual é a causa disso? É física? Não, entende? Então eu consigo ver, visualizar isso e aí trazer o meu paciente para o caminho correto antes dele desenvolver uma pneumonia, antes de desenvolver uma gripe que afeta o pulmão, antes de desenvolver um derrame pleural, entendeu? Que seria aí o nível alto da doença, por exemplo. Então a gente tem vários parâmetros dentro da bio que dá um norte. A bio ela é um diagnóstico maravilhoso, porque eu consigo ter um norte do que fazer com aquela pessoa dentro do que ela me procura. Então, eu tenho dores, né? Eu tenho dor nas costas, dor no joelho. Então, eu consigo ver o estado da cartilagem, eu consigo ver o colágeno, eu consigo ver o nível de inflamação daquela pessoa, a parte celular. E aí eu posso suplementar, posso fazer uma acupuntura, posso, enfim, dar o tratamento que eu achar necessário naquilo, né? E aí eu consigo visualizar se aqueles níveis são por conta de estado emocional, que já começou a travar, já começou, entende? Então eu consigo ver isso na bio. Outra coisa, eu não emagreço. Eu já fiz dieta, já fiz isso, já não emagreço. Então você tem metabolismo lento, digestão lenta. Será? Eu consigo visualizar isso na bio. Será que você não tem baixa de colágeno? O colágeno é diretamente responsável pelo metabolismo da gordura. E aí você não tem colágeno, você não metaboliza a gordura. Se você não metaboliza a gordura, o que você vai fazer? Vai estocar. Entende? Agora, por que você está estocando isso? Será que não é emocional? Será que você não está se preparando para batalhar com aquele leão e você tem que ter energia para isso? E aí, a forma que o corpo encontra de guardar energia é estocando gordura? Então, essas análises, a bio me dá um parâmetro de diagnóstico. E aí a gente consegue direcionar o cliente. Seria ali realmente uma bússola, né? A bio, ela não é um exame, ela é uma análise. É uma análise do momento.
né? Então, a gente consegue captar a pessoa naquele momento. Ai, hoje eu estou me sentindo mal, porque o meu estômago tá alto, eu não sei por quê. Tá alto, naquele momento a gente consegue visualizar. E a gente consegue ver o que eu não gosto dessa palavra crônico, porque eu acho que nada se cronifica, eu acho que isso só se estende, né? Só piora. Mas vamos supor assim, uma coisa que é de longa data ou algo que você está passando agora. Nós conseguimos identificar isso dentro da bio também. Agora, o interessante a gente dizer que é importante que o profissional saiba fazer isso, porque senão vai cair naquela questão que nós estávamos falando do exame laboratorial. Ah, tá dentro? Beleza, tá dentro, entendeu? E não é bem assim, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento, o profissional tem que ter esse pensamento fora da caixa para avaliar o cliente, avaliar o momento do cliente, do paciente, dentro das queixas que o paciente te traz. Então, a bio é um diagnóstico maravilhoso, é uma bússola maravilhosa. A partir dali, você consegue dar seguimento a outras coisas. Então, a gente estava aqui falando das vitaminas, né? Então, o exemplo da B12. A bio pode estar com funcionamento ok, e aí a minha cliente apresenta sintomas de falta de B12. Então, na bio deu um funcionamento, ela tem os sintomas, o que eu vou fazer? Vou pedir um exame clínico. Vou ver se ela tem o ingrediente para uso, porque às vezes ela está usando o pouco que ela tem, né? Então, aí eu vou olhar. Aí ela pode ter alta, ela pode ter baixa, e aí eu vou identificar isso fazendo diagnósticos. Mas a minha bússola é a bio, e ela é maravilhosa. Isso que você falou é importante, lembrando que nós não estamos aqui desmerecendo ou falando mal dos exames laboratoriais, né? É o que você De jeito falou. algum. É uma questão de conhecimento profissional para entender o que está por trás daquele resultado. Sim. Tanto, É como, para ficar muito fácil para quem está assistindo entender, é assim, eu não posso pedir para um pediatra avaliar um exame de um cachorro. Não tem como, são especialidades diferentes. Apesar de ser dois organismos vivos muito parecidos, uma criança e um cachorro, o organismo vivo, gente, pelo amor de Deus, não estou comparando uma criança, não é isso, né? O organismo vivo. O metabolismo dos dois é muito parecido, né? Mas são especialidades, especificações diferentes. O que é normal para um animal não é normal para uma criança. Muitos vírus, por exemplo, que são diferentes, né? O próprio exemplo disso é o Covid-19, que para uma criança é extremamente mortal e para um cachorro não faz diferença nenhuma, entende? Então, a gente precisa ter isso muito em mente. O profissional que vai fazer essa análise fora da caixa, dentro da especialidade dele, né? Aí ele vai te ajudar. então, se apresenta para a gente, Dani. Quem é você? Qual que é a sua especialidade? E resume para a gente o que exatamente é análise de biorressonância, para quem já quiser agendar a sessão agora. Então, eu sou ortomolecular, né? A minha formação original acadêmica é na parte de nutrição e tecnologia de alimentos, então eu já venho dessa base, né, alimentar. E aí eu me formei, me especializei em ortomolecular. O que é o ortomolecular? É a saúde e funcionamento celular, tá? Então, é uma nutrição de dentro para fora, digamos assim, o seu corpo estar em equilíbrio de dentro para fora, funcionando bem, né? E aí a gente tem a parte química, física, celular ali, aquela parte louca de física quântica, que todo mundo acha meio loucura. Isso daí também é uma especialidade minha de funcionamento, né? E aí eu fui me especializando em outras coisas que integram esse quadro. Por quê? O ortomolecular é só a base, que é o que a gente estava conversando aqui. E aí dentro do ortomolecular a gente tem os nichos de tratamento. Então eu parti para a linha natural, fitoterapia, suplementação, acupuntura, cromoterapia. Então as linhas de tratamento
né, naturais para que eu pudesse oferecer para o meu cliente, para o meu paciente, não só o diagnóstico, mas como resolver o problema, né? E aí entra a biorressonância. A biorressonância magnética é uma análise frequencial de funcionamento da pessoa. Então, eu consigo olhar todos os sistemas dentro da pessoa, como está funcionando. Fígado, rim, intestino, pulmão, pâncreas, mente, glândulas, tireoide, enfim. São 37 sistemas dentro da bio, mais cada particularidade de sistema para a gente olhar. Dentre eles, a gente consegue ver funcionamento de vitaminas, minerais, se você tem intoxicação de metais pesados, que vai influenciar o seu funcionamento, né? Como está a sua parte emocional, a gente também consegue visualizar na bio. Então, é uma linha de uma análise diagnóstica muito completa que vai me dar o norte de como eu vou tratar o sintoma que você me trouxe. Seja ele uma dor de cabeça, um emagrecimento, seja ele até emocional, seja ele uma tontura, uma indisposição. Então, a bio, ela me dá, resumidamente, né, falando, ela me dá esse norte do que procurar, do que tratar dentro do meu cliente. Ótimo, ajuda para quem que está procurando estética. Total, total. Porque ó, imagina assim, Igor. Imagina que você está tratando do lado de fora com uma massagem, uma drenagem. Eu retenho líquido, então eu trato a drenagem. Ótimo, drenagem é excelente, super recomendo. Mas eu trato a drenagem, eu tiro esse líquido que está parado. A pergunta é, por que você está retendo líquido? Exatamente. E aí, a bio me dá uma possibilidade de olhar dentro e falar, tá retendo líquido por isso. Então, a gente faz a drenagem, mas trata o porquê que você tá retendo líquido. Entende? E aí eu consigo eliminar a causa através de um tratamento, claro, de acordo, né, com a identificação de cada um. E aí eu passar a não reter mais líquido ou reter menos líquido, a ponto de melhorar a minha vida. E aí eu tenho uma qualidade de vida. Entende? Esse Então é o ponto, olhar para né? dentro. Não adianta as meninas chegarem aqui, fechar um pacote de drenagem, depois ter que fechar mais pacotes para solucionar sempre o mesmo problema pontualmente, né? A ideia é o quê? É sempre evoluir. Que a drenagem continue para o resto da vida, mas para prevenção e manutenção. Mas, exato, a drenagem é ótima, porque eventualmente, até com a idade, a mulher, ela retém líquido mesmo. Porém, ao invés de eu fazer toda semana, eu posso fazer a cada 15 dias, eu posso fazer uma vez por mês, eu posso fazer uma vez a cada 2 meses, entende? Não tem necessidade de eu ficar ali, ó, o tempo todo, até porque, ao invés... Vamos lá, meninas, né? Vou falar aqui direto para as meninas, Igor, vamos lá, né? Ao invés de a gente gastar com a drenagem, a gente pode fazer uma modeladora, a gente pode aplicar um colágeno. Também, né? Não é? Então, Lógico. você pode usar esse dinheiro, falando em dinheiro mesmo, para fazer outras coisas. Pôr cílios, não é? A gente pode fazer isso. Então, ao invés de você ter que, eu vou abrir mão da minha drenagem, vou ficar inchada para colocar uns cílios. Não, eu posso resolver um problema, porque o cílio, meninas, não dá. Eu não consigo fazer nada para o seu cílio ficar grande. Então, tem que ser a extensão. Né? Então, é isso. É olhar de dentro para fora. Até porque, na questão saúde, no quesito saúde, reter líquido é um sintoma que o seu corpo está tentando te dizer, né? Não é normal isso, assim, eu ter dor nas pernas porque eu estou retendo líquido, isso não é normal. Então, seu corpo está tentando te dizer algo. Vou dizer para as meninas aqui, a gente precisa começar a separar o que é normal e o que é natural, né? Porque, assim, infelizmente, essas coisas passam a ser tão normais que as pessoas aceitam. É normal eu me sentir inchada, é normal eu ter dor nas costas. Mas tá, então o que é natural? É o que você acabou de falar, não é natural, né? Nós estarmos inchados, nós estarmos sentindo dor.
E a gente pode ir numa coisa muito simples, Igor, ó. Menstruar é natural. Ter TPM, ter cólica, ficar inchada, não é natural. Exatamente. Então, o que é natural, o que é normal? A gente precisa olhar para isso, né? Ah, mas todo mundo da minha família tem, não importa. Não é natural. Olha só que falou. É normal as meninas sentirem TPM, né? Uma moça veio fazer a drenagem comigo aqui, ela já faz há muito tempo, e aí ela veio fazer comigo para conhecer. E aí na semana seguinte eu perguntei, né, quais que tinham sido as melhoras, se ela sentiu alguma diferença. E ela falou, eu menstruei sem perceber. Ela falou, nunca me aconteceu isso na minha vida. Eu sei quando eu estou para menstruar. Uhum. E eu estranhei isso. Olha só, a coisa se torna tão normal que quando vai para o natural, eu falo, opa, peraí, será que tem alguma coisa errada? Né? E eu não senti. Ó, isso é muito comum em gestação. Quando eu falo com a minha gestação, eu descobri que eu estava grávida com 6 semanas, minha filha já tinha até coração, porque eu não senti nada de diferente. As pessoas falam, como assim? E eu estava com 32 anos. Então, mas como? Ai, é um absurdo. Não, gente, não é. A gestação é para ser assim. É um momento que você tem que curtir, é um momento que você tem que estar bem. Não é uma coisa que você tem que estar sentindo lá. Ai, acabei de descobrir que eu tô grávida porque tô enjoando que nem não sei o quê. Ai, tô... Não que isso não aconteça, até pela bagunça hormonal acontece, mas não é natural. Isso não é natural, né? Então, a gente precisa mesmo ter essa diferenciação. Ah, está acontecendo comigo? O que que meu corpo está dizendo? Que tem uma carga hormonal grande. Ele está te falando isso, do jeito dele. Mas ele está falando, Exato. né? Então, interpretar isso faz muita diferença na vida da gente. E aí, o meu professor de medicina chinesa, ele fala uma frase que eu acho muito interessante, que a gente fala que quer qualidade de vida. Todo mundo fala qualidade de vida, qualidade de vida. Mas qualidade de vida pode ser qualquer coisa. Você pode ter uma vida curta com qualidade, com conforto. Não, o que a gente quer é uma vida de qualidade, né? O que a gente busca é uma vida de qualidade. Eu ter qualidade na minha vida. A minha vida ser uma vida que tem qualidade embutida nela. O saudável, o natural. Isso é ter uma vida de qualidade. Qualidade de vida é eu ter qualidade em tudo. Ah, eu tenho uma casa de qualidade, eu tenho um sofá de qualidade, eu tenho, né? E a minha vida não importa, mas você ter uma vida, você viver com qualidade. Isso é o que a gente está buscando. Essas técnicas, inclusive a bio, ela me dá esse parâmetro de uma vida com qualidade. Eu ter uma saúde, eu esbanjar naturalidade. Isso é a gente ter, né, um parâmetro. Ai, mas você nunca fica doente? Claro que fica, todo mundo fica. O meu corpo também fala comigo, né? Agora, como que eu vejo ele falando comigo? Eu ignoro? Como que eu faço? Né? É isso que é a diferença, aprender a se olhar. E a bio, ela me dá um olhar mais profundo, eu consigo ver a célula da pessoa funcionando ali. Olha que maravilha, você tem um aparelho que deixa você olhar o funcionamento celular, sistêmico da pessoa, né? Sem invasão, sem... Ali como ela está agora. Pode E isso dizer me aí que dá... a bio te permite conversar com o seu corpo. Sim. Me permite ver o que o corpo está tentando dizer que a paciente não viu. Olha que legal. Ele fala comigo. Eu brinco assim, ó. O corpo tem um idioma. Então, eu não falo francês. Eu tenho uma prima que fala fluentemente francês. Um cara, um francês, uma mulher vai vir falar comigo, eu não entendo lufas que ele tá falando. Tá falando grego, eu não tô entendendo nada. Mas a minha prima entende. Por quê? Porque ela estudou o idioma. O corpo é a mesma coisa, ele fala com a gente através de sintomas. Se você não sabe o idioma do corpo, e aí eu não estou falando de análise corporal, eu não estou falando também daquela coisa que o corpo fala, né? Não é isso, eu estou falando de idioma, linguagem.
Se você não entender a linguagem do seu corpo, ele está falando e você não... É como se ele falasse francês e você não entende francês, então, né? Você só está tentando interpretar ali e tirar a conclusão. Mas não é isso, ele tem um idioma dele. Então, se você aprende a falar esse idioma, toda vez que ele conversar com você, você está sabendo o que ele está tentando dizer. Isso facilita, não facilita? Com O certeza, diálogo. com certeza. E Dani, como que é feito esse exame na prática? A análise de bio ela tem que ser Exame, eu presencial. fiquei com o exame na cabeça, essa análise na prática, desculpa. É um aparelho, né? Então, a gente precisa ter uma consulta presencial. E aí, dentro dessa consulta, é feito a análise pelo aparelho, né? Um aparelho que vai me dar um gráfico. E aí, junto com o paciente, a gente interpreta esse gráfico. Eu mostro para o paciente, dentro da queixa que ele me trouxe, como que o gráfico está conversando comigo. E aí, o paciente vai trazendo para a consciência se aquilo faz sentido ou não para ele. É muito interessante, Igor. Porque às vezes são 37, às vezes no segundo o paciente trava e fala, já entendi. E aí ele, né, assim, ele já entende o que o corpo está tentando dizer. E aí a gente, claro, consegue ver todas as manifestações ali, né, dentro do que o paciente já entendeu. A ideia é o paciente ter consciência do que está acontecendo com ele, do que o corpo está tentando dizer dentro da queixa que ele me apresenta, seja ela uma dor, seja indisposição, seja emagrecimento, seja o que for, seja estética. Eu tomo colágeno, mas eu tô cheia de ruga, e a minha amiga toma o mesmo colágeno, tem a mesma idade e não tem ruga. Por que que o seu corpo não está absorvendo esse colágeno, não está produzindo esse colágeno dessa forma? A gente consegue visualizar também. E qualquer pessoa pode fazer essa análise, Dani? Qualquer pessoa, não tem contraindicação. E ela precisa ter alguma roupa especial, deitar numa máquina, para quem tem claustrofobia, vai... Não, é um aparelhinho muito simples, você segura uma barrinha de metal, né, de inox, e esse aparelho faz a medição da sua frequência através do que você está segurando. É muito simples e muito rápido. O que demora mais numa consulta de biorressonância é a análise. Não é o... Vamos separar, né, a análise de bio, mas não é o exame, não é o tempo que você fica no aparelho. É a análise que você vai fazer daquilo, é o diagnóstico mesmo. Isso é o que demora mais, né? A parte mais demorada é essa, mas o aparelhinho é rapidinho, você fica nele rapidinho. Filha, e vai ter um tratamento especial, é uma condição especial para as meninas aqui do Instituto, certo? Tem sim. As meninas que já fazem parte do Instituto ou que estiverem ingressando agora para o Instituto, elas vão ter acesso a essa análise, né, na condição que o Instituto vai passar com desconto, com bônus, com tudo que as meninas têm direito. Maravilha. E aí, gostou? Espero que você tenha aí curtido esse bate-papo com a Dani e espero que você tenha entendido, que tenha ficado muito claro para você o que é a análise de biorressonância. E quero aproveitar para te convidar para uma grande oportunidade. Você se inscrevendo através do link abaixo, faça isso agora porque as vagas são limitadas. Você ganhará uma avaliação gratuita. É isso mesmo. Você virá pessoalmente até o Instituto e receberá aqui a sua análise de biorressonância diretamente com a nossa terapeuta Dani Pérez. Assim teremos também o prazer de conhecê-la pessoalmente. Mas seja rápido, aproveite o botão abaixo, clique agora e faça imediatamente o seu agendamento.